Muitas pessoas às vezes diziam o seguinte: Gilberto, eu queria ser o presidente da empresa para eu poder tomar as decisões que realmente a empresa precisa. Mas será que quando a gente fala assim nós sabemos exatamente tudo que um líder de negócio precisa olhar, cuidar, prestar atenção para poder tomar as decisões adequadas? Então hoje eu quero conversar quais são os elementos estruturais do lado hard e soft da estrutura de uma organização. Vem comigo na reflexão de hoje. A posição de líder de negócio é a posição daquela pessoa que está responsável para fazer com que a organização continue viva e prosperando. Logo, ela tem que ter um olhar metasistêmico. Ela precisa olhar para todos os elementos que compõem esse sistema e verificar se eles estão conjugados de uma forma inteligente, se eles estão sinérgicos, ou seja, somando forças uns com os outros para a organização ter o melhor resultado possível. E uma organização tem a sua estrutura hard e a sua estrutura soft. A estrutura hard está ligada àquilo que faz o sistema funcionar, como estrutura física, caixa, políticas, processos, tecnologia. Já a estrutura soft está ligada à parte comportamental, clima, cultura, nível de engajamento, um propósito inspirador. E o líder de negócios vai precisar cuidar das duas coisas. A melhor metáfora que eu tenho para isso, não sei se você já viu aí aquele símbolo do yin yang. Pois bem, dentro desse símbolo você tem o positivo e o negativo, você tem o feminino e o masculino, mas o bonito dessa imagem é que ela mostra o conceito da integração desses paradoxos, ou seja, dentro do masculino existe um pouco do feminino, dentro do feminino existe um pouco do masculino, dentro do positivo existe um pouco do negativo, dentro do negativo existe um pouco do positivo. O que eu estou querendo dizer com isso quando a gente pensa na estrutura organizacional? O lado hard influencia o lado soft e o lado soft influencia o lado hard. O lado hard a gente consegue ver em planilhas. Você tem uma ideia dos custos, de quanto você está vendendo de cada produto, se as pessoas estão seguindo ou não o processo. Você coloca tudo isso em planilha, gráficos e tal. O lado soft é um pouco mais complicado de fazer isso, agora que nós estamos descobrindo os meios para fazer. Mas até então não tínhamos como medir o lado soft com clareza. Isso está sendo criado agora. Por quê? Porque cada vez mais as empresas estão percebendo o seguinte: dependendo de como está o ambiente emocional das pessoas, influencia na nossa produtividade. Se elas estão engajadas ou não, vai influenciar na nossa produtividade. Se elas vão seguir bem os processos, se a gente vai ter um custo mais baixo, se a gente vai ter um produto de maior qualidade na experiência do cliente lá na frente. Então, cada vez mais, estamos cientes de que esses dois âmbitos ou esses dois lados da moeda precisam trabalhar em conjunto, em sintonia e de forma sinérgica, ou seja, somando forças. E isso não é tão simples. Gilberto, mas quando é que alguém deve começar a prestar atenção em todos esses elementos? Na medida em que você pretende ou assumir uma posição de maior liderança dentro de uma organização, ou você sonha um dia empreender a sua própria organização, ou mesmo se você já está na posição de liderança de uma organização. Às vezes eu escuto pessoas falando assim: Gilberto, eu não gosto de participar daquela reunião de resultado todo mês, porque eu sou da área comercial. Aí tem um cara lá de contabilidade. Pô, o cara fala, não entendo nada, não é da minha área. Aí vem o cara de direito, da área jurídica. O cara fala em grego, rapaz. Aqui não tem nada a ver comigo. Eu me sinto perdendo tempo. E eu sempre brinco. Mas você um dia deseja assumir a cadeira do presidente? Ah, com certeza. Mas se você não dominar essas áreas todas, vai ser muito difícil. Por isso que a gente deve começar a olhar para a estrutura organizacional como um todo o quanto antes. Mesmo que eu ainda nem seja líder, começar a perceber que muitas coisas devem ser cuidadas para que o todo possa fluir bem. Então agora, eu gostaria que a gente conhecesse aqui os elementos centrais do lado hard e também do lado soft que precisam ser considerados. Quanto mais a gente aprender sobre eles, dominá-los e entender como eles estão funcionando na nossa organização, melhor. O lado hard da estrutura organizacional. Posicionamento mercadológico, caixa da organização, os ativos da organização, a estrutura física da organização, a tecnologia disponível na organização, produtos e serviços, as marcas que possuímos, os custos,
políticas e os processos efetivos. O lado soft, propósito inspiracional, clima organizacional, nível de engajamento da equipe, cultura organizacional, a estruturação do pipeline da liderança, a alocação de pessoas certas no lugar certo, relacionamentos com os stakeholders, relação entre as áreas, o nível de colaboratividade entre as áreas, inclusão e diversidade e desenvolvimento humano. Então, como você pode perceber, não é bolinho assim, vou me tornar o presidente da empresa, o diretor-geral, o CEO da organização do dia para a noite. Porque se eu não entender de todos esses elementos, se eu não conhecê-los, e mais, se eu não souber como eles estão organizados dentro da nossa estrutura organizacional, e o mais importante, se eles estão organizados de uma forma que um complementa e fortalece o outro, eu não vou conseguir exercer bem o meu papel. Então, ser líder de negócio requer um alto nível de preparo e não apenas vontade de fazer a diferença e fazer o certo, porque só vontade sem o conhecimento pode não ser suficiente quando você senta nessa cadeira. É muito importante se preparar antes, independentemente da função que você ocupa hoje. Quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.